Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando, quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente por me enchendo, me levando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, quase grito de tanta felicidade. Meu sorriso não demora a desbotar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Boa noite a você que está se ligando conosco nesse momento de grande espiritualidade. A você, meu irmão, você, minha irmã, através da nossa página no Facebook, através
do canal, no nosso canal do YouTube. Você, internauta, que em momento oportuno irá se ligar conosco, buscando as reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, procurando também fazer o seu tratamento espiritual. Uma boa noite, ou um bom dia, ou boa tarde, dependendo do momento em que você acessar o nosso canal, a nossa página. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um culto do Evangelho no lar e no coração. Momentos que nós poderemos orar por nós, pelos nossos, pelos que estão em nosso pensamento, seja quem for, encarnado, desencarnado. Um tratamento espiritual para todos aqueles que sintonizam com a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que poderemos utilizar a água fluídica, um copo, uma jarra, qualquer recipiente onde esteja uma água, para que seja magnetizada pelos bons espíritos, nossos mentores, anjos guardiães. Nesses momentos formamos um ambiente de luz e de paz em nossos lares ou aonde nós estivermos. E pode ser no momento em que nós estejamos transmitindo ao vivo, ou pode ser no momento em que mais tarde ou em outro dia você irá buscar esse tratamento espiritual, essas reflexões que vão te ajudar a formar, a criar esse ambiente de paz e de luz em torno de você. Por isso, então, nós nos sentimos muito felizes, porque a misericórdia de Deus é infinita. E Jesus é o nosso médico, é o nosso mestre, é o nosso guia. E Ele nos diz no seu Evangelho: todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Com certeza, nessas palavras, temos que extrair o espírito da letra. Mas o importante é a nossa sintonia com o nosso divino amigo. E neste momento, então, nós convidamos a todos para fazermos uma elevação de pensamentos e sentimentos a Deus, a Jesus e aos amigos trabalhadores desta seara. Estão junto de nós nesses momentos, procurando trazer fluidos confortadores, o remédio espiritual, o magnetismo que se irradia do nosso Salvador, do nosso médico, Senhor Jesus. E então vamos
envolver também as pessoas que estão em nosso pensamento, em nosso sentimento, pedindo aos bons espíritos que essas irradiações, que essas energias possam chegar a eles, tranquilizando corações, serenando pensamentos. Senhor Jesus, aqui estamos, felizes, confiantes e agradecidos, pois sabemos, Senhor, que é através destas lições que nos esclareceremos a nós mesmos, que iremos adquirir novos conhecimentos, novas luzes para a nossa caminhada evolutiva. E também por acréscimo de misericórdia, Senhor, o tratamento que nós necessitamos para o corpo, para o nosso espírito, para a nossa alma, que os bons espíritos conhecem muito bem, e o teu amor irá aliviar esses fardos, esses julgos da matéria. Agradecemos, divino amigo, a tua presença, a confiança que nós temos nesses benefícios que o Pai amantíssimo nos oferece. E assim, daremos início, Senhor, nas reflexões da noite, em teu nome, em nome de Deus, junto desses amigos espirituais. Assim seja. Graças a Deus. E nós então iremos buscar o material que nós temos em arquivo. Estamos utilizando a leitura em PDF, Instruções dos Espíritos, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira propriedade. O homem não possui de fato senão aquilo que ele pode levar deste mundo. Do que encontra na chegada e deixa na saída, ele desfruta durante a sua estadia. Mas, desde que ele é forçado a abandonar tudo isso, então ele só tem o usufruto das coisas e não a sua posse real. O que ele possui então? Nada do que é do uso do corpo. Tudo o que é do uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, é o que ele traz e leva consigo, aquilo que ninguém pode tirar dele e que lhe servirá muito mais no outro mundo, do que neste.
Dele depende ser mais rico na sua partida do que na sua chegada, porque a sua posição futura depende daquilo que ele tiver adquirido no bem. Quando um homem vai a um país distante, ele arruma a sua bagagem com objetos que têm uso nesse país e não se preocupa com coisas que lhe seriam inúteis. Dessa forma, façam o mesmo com relação à vida futura e providenciem de tudo aquilo que possa lhes servir. Ao viajante que chega a um albergue, um bom alojamento é oferecido desde que ele possa pagá-lo. Àquele que tenha poucos recursos, oferece-se um cômodo menos agradável. Quanto àquele que não tem nada, este vai dormir sobre a palha. Assim acontece com o homem na sua chegada no mundo dos espíritos. Seu lugar ali está subordinado às suas posses, só que não é com o ouro que ele o paga. Ninguém lhe perguntará: quanto você tinha na terra? Que posição ocupava lá? Era um príncipe ou operário? Mas lhe perguntarão: o que você traz consigo? Não será contado o valor dos seus bens, nem os seus títulos, e sim a soma das suas virtudes. Ora, nessa conta, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão ele alegará que antes da sua partida ele pagou a sua entrada com ouro, pois vão lhe perguntar, vão lhe responder: os lugares aqui não são comprados, eles são adquiridos, eles são conquistados pelo bem que foi feito. Com a moeda terrestre, você pôde comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Você é rico dessas qualidades? Então seja bem-vindo e vá para o primeiro lugar, onde todas as felicidades te esperam. Você é pobre delas? Então, vá para o último lugar, onde será tratado de acordo com os teus haveres. Mensagem de Pascal, na cidade de Genebra, em 1860. Que lição maravilhosa, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos ver a profundidade, o alcance dessas informações e dessas exposições que Pascal traz para nós. É muito interessante essa questão, essa pergunta que ele faz.
se nós só possuímos aquilo que nós podemos levar deste mundo? Nada do que é do uso do corpo, porque o corpo volta para o laboratório da Terra, do planeta Terra. Como está escrito nas Escrituras: quando és pó, em pó te tornarás. Isso se refere ao corpo físico. E então Pascal está dizendo para nós: nós só possuímos aquilo que nós podemos levar desse mundo. E então o corpo nós vamos ter que deixar para trás. Assim como todos os bens materiais, tudo aquilo que foi da nossa utilidade enquanto estávamos ligados ao corpo. Sendo obrigado a abandonar o corpo físico, porque já não serve para mais nada, o espírito vai prosseguir a sua jornada no plano espiritual. Vai prosseguir no aprendizado em outras esferas. Mas então, Pascal faz esse paralelo entre as duas vidas, vida de encarnado e desencarnado. Se nós estamos aqui no corpo físico, vamos fazer uma viagem. Nós vamos carregar conosco o que vai ser de útil para esta viagem. E ao chegar no destino, se nós temos como pagar, se nós temos a moeda que vá cobrir os custos daquela pousada onde nós iremos, então está tudo dentro da normalidade. Se nós não temos recursos, nós iremos para um lugar onde fica-se no relento. E então ele fala para nós: aprovisionai-vos de tudo o que possam utilizar-se lá no plano espiritual, na outra vida. Ele comenta que lá não vai ser perguntado para nós se nós éramos ricos, se nós éramos pobres, se nós tínhamos títulos, se a sociedade tinha como uma pessoa de muita importância, de muito renome, mas unicamente se a prática do bem foi realizada. O que nós conseguimos construir espiritualmente, em conhecimento, em sentimento, o que nós conseguimos ajuntar na nossa bagagem. E então fica tão claro para nós que no Evangelho de Jesus nós encontramos todos os meios de aprender como chegar na pátria espiritual em paz, em harmonia e procurando esse lugar onde há felicidade. Mas então vamos fazer um questionamento. Como será essa felicidade no plano espiritual? Como é que nós gostaríamos de nos sentir felizes
lá na pátria espiritual. Porque lá não vai ter o que nós temos aqui no plano físico. Essa grosseria da matéria, os prazeres, o luxo, o poder, as glórias passageiras, lá não vai ter isso. Qual será essa felicidade? Felicidade lá consiste em ter uma consciência tranquila, serena, sentindo constantemente a presença de Deus, das energias que descem sobre nós, dessa fonte criadora e, principalmente, na continuidade que nós damos em nossa evolução. Porque é uma escada que nós vamos dar continuidade na subida, sempre acima e avante. É a evolução do ser quando ele não se atrapalha e cria situações onde fica estagnado, parado, ou se complicando ainda mais, promovendo a dor do seu semelhante, o desconforto, promovendo o mal ao invés do bem. Por isso Kardec deixa para nós, nesta obra maravilhosa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a frase que nos dá segurança para nós chegarmos lá em paz, com a nossa missão cumprida e com a nossa bagagem repleta de coisas boas. Allan Kardec diz: fora da caridade não há salvação. E tudo isso nós encontramos em todas as lições do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E para nossa felicidade, nós ainda temos essas explicações que nós vemos igual a esta mensagem de Pascal, instruções dos espíritos que estão no plano espiritual, conquistaram a sua elevação moral e espiritual e trazem para nós as dicas, as orientações de como nós poderemos alcançar esse estado de alma. Não é isso? E então, queridos irmãos, nós temos que agradecer muito a Deus, a Jesus e a esses espíritos missionários, sempre trazendo a nós tudo aquilo que nós necessitamos. Mas nós temos que fazer a nossa parte, não é? Jesus nos fala no seu Evangelho: faça da tua parte, que o céu te ajudará. Esta frase de Jesus é em qualquer situação, em qualquer momento, nós encontramos essa segurança, não é? E então fica para nós mais uma mensagem do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E agora nós vamos ao livro Segue-me. O livro Segue-me é do autor espiritual Emmanuel, o nosso benfeitor e mentor espiritual de Chico Xavier, através da mediunidade de Chico Xavier. O título é No Quadro Real.
numa passagem do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. Jesus nos diz, olha, aliás, para nós não, nesta frase Jesus está direcionando uma prece a Deus. Se nós consultarmos o Evangelho de João nesse capítulo, nós vamos ver que Jesus está orando a Deus nos momentos em que ele está se despedindo, se preparando para o supremo sacrifício, supremo testemunho da sua missão aqui entre nós. E então Jesus diz ao Pai: dei-lhes tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. E nós vamos ver o que Emmanuel traz, refletindo estas palavras. Aprendizes do Evangelho, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. O Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas. É sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. A palavra de Jesus, nesse particular, não padece qualquer dúvida. Diz Jesus: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Bendizei os que vos maldizem. Emprestai sem nada esperardes. Não julgueis para não serdes julgados. Entre vós, o maior seja o servo de todos. Buscai a porta estreita. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. No mundo tereis tribulações. Mediante afirmativas tão claras, é impossível guardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Se o cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, que esclarecimento, hein? Que
transparência nesta colocação de Emmanuel. Jesus, ao fazer esta oração a Deus, procurando fortalecer o ânimo daqueles que o ouviam, dos seus discípulos, dos seus seguidores, nos momentos em que ele estava se preparando para dar o testemunho supremo, ele diz a Deus que esta palavra foi oferecida a todos, mas aqueles do mundo que eram contrário à palavra de Jesus, aborreceu a todos os seguidores da Boa Nova, assim como até hoje. Estamos percebendo aí que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é atemporal, como nós estudamos no Evangelho Redivivo. Em qualquer época da humanidade ele se aplica, as palavras, os ensinamentos, as lições. Porque já naquela época, os cristãos, os seguidores do Cristo, as pessoas que confiavam na pátria espiritual, que lutavam para dar o seu testemunho, eles eram perseguidos. Quantos não foram sacrificados? Quantos não foram jogados pelas as feras nos circos de Roma? Quantos não foram queimados vivos porque não queriam renunciar ao Cristo? Não é? E então até hoje nós temos isso aí. A perseguição daqueles que querem divulgar a verdade, promover a fraternidade, o amor ao próximo, as lições que vão trazer para nós o equilíbrio e a paz na vida eterna. Vimos na lição anterior Pascal nos dando a dica de como nós poderemos alcançar a felicidade na pátria espiritual. Aprovisionai-vos de tudo o que lá vos possais servir. E aqui nós estamos vendo Emmanuel dizendo que não padece dúvida para nós essas informações que Jesus nos traz sobre como deveremos agir para conquistar a felicidade eterna, ou, entre aspas, a salvação. Não é? E então, as frases que Emmanuel coloca aqui, e que é de nosso Senhor Jesus Cristo, são as metas que nós precisamos de estar buscando sempre, enquanto nós estamos aqui. Porque isso que vai nos garantir o equilíbrio e a paz de consciência. São essas lições guardadas no mundo íntimo e colocadas em prática. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. E outro detalhe muito importante aí nessas palavras. Se alguém quiser vir após mim. Então Jesus veio nos mostrar que a vida verdadeira não era aqui na terra. Ele deu o seu testemunho final na cruz, mas ele voltou depois para mostrar que a vida não termina com a morte do corpo. A vida prossegue, exuberante, cada vez mais no plano espiritual, com as luzes que nós adquirimos.
Então, renuncie a si mesmo. Por que nós vamos renunciar a nós mesmos? O nosso personalismo, o nosso egoísmo, aquilo que nós queremos que seja mais do que o nosso semelhante. Tome a sua cruz, quer dizer, dê o seu exemplo de humildade, como ele em outra passagem, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não é assim? Então são palavras que nós vamos entender. Precisamos de ter confiança. Confiança na nossa capacidade. Fé em Deus, porque a fé é o combustível, é o que nos dá sustentação. E então, com essas palavras de Emmanuel, se referindo aos ensinamentos de Jesus, ele diz aí, mediante afirmativas tão claras, é tão objetiva essas palavras de Jesus, não deixa dúvidas em nada. O que nós precisamos de fazer. Nós não poderemos esperar do Cristo um doador de vida fácil. Pedir as graças, as bênçãos e esperar de braços cruzados que o Cristo e que Deus faça o que nós precisamos sem fazer a nossa parte. Não é? E então Emmanuel nos aconselha. Nós precisamos de aproximar de Jesus, mas com o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Olha aí. Ele diz, não se aproxime dele quem deseja ser um seguidor, sem o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Porque nós temos que buscar o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento moral. E então, é o que nós deveremos de fazer. Precisamos de ter sempre em mente que o trabalho é o que vai nos garantir a nossa elevação, mas principalmente o trabalho em favor do próximo, no bem de todos, não é? Procurando renunciar ao nosso personalismo, às imperfeições que nós ainda trazemos. Por isso, o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Pois nós sabemos que a evolução nossa é quase infinita. Sempre estaremos evoluindo, aprendendo, evoluindo, mas para aprender e evoluir, nós temos que exercitar tudo aquilo que nós aprendemos. Não é isso? E então, meus irmãos, fica aí, minhas irmãs, para nós essas palavras, essas mensagens que nós vamos absorver. Procurar também oferecer algo para as pessoas que ainda não se despertaram para a vida maior. Existem muitas pessoas que sofrem, que passam dificuldades, mas que ainda estão tão apegados às coisas da matéria, justamente
pela opressão que eles sentem no seu mundo íntimo, que não existe uma paz, uma luz, onde eles possam se apoiar e começar a se promover na pátria espiritual, melhorando a sua condição, resignado diante das leis de Deus. Por isso, quando nós encontramos uma pessoa assim, paramos para dialogar, para dar um incentivo de força, fazer uma oração, apontar o meio deles buscar se esclarecer numa igreja, no centro espírita, receber o passe. O passe é uma renovação das nossas energias. Tudo isso que nós recebemos da doutrina espírita, nós podemos oferecer. Não que a pessoa tem que se tornar espírita ou seguidor da doutrina espírita, mas nós vamos dar umas dicas para que ele também se ligue com o Criador, com o nosso Pai. Que ele vá em busca de uma religião que preencha o seu mundo íntimo, o seu sentimento, o seu pensamento. Através do Evangelho de Jesus, todos nós vamos encontrar o nosso lugar na vida. Aquilo que nós realmente poderemos aproveitar, seja aqui no plano físico ou seja no plano espiritual. E então nós vamos agora fazer a nossa vibração, as nossas irradiações, melhor dizendo. Porque neste momento, o ambiente que foi criado através das lições, da meditação, da prece, nós já estamos impregnados com energia positiva, com esse magnetismo que se irradia do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, com esta bênção divina. E nós agora vamos irradiar, direcionar pensamento positivo de luz, de paz, de esperança para muitos irmãos que estão precisando. E quem conhece esses irmãos melhor do que Jesus? Não é? E então, mais uma vez, nós lembramos as palavras de nosso Senhor. Dai de graça o que de graça recebeste. Essa frase nós sempre utilizamos em se tratando dos passes, onde o médium vai oferecer o magnetismo que será trabalhado pelos bons espíritos e renovar as energias daquela pessoa que está precisando do passe, desse medicamento espiritual. E nesse momento agora, nós não estamos na presença dos necessitados, mas com o pensamento ligado a Deus e a Jesus. Com esse sentimento fraterno que nós poderemos oferecer em nome de Jesus, os bons espíritos vão manipular, vão fazer com que esses fluidos animalizados que nós trazemos sejam purificados pelos fluidos que eles trazem consigo e vão levar, vão direcionar aos irmãos sofredores, onde eles estiverem. Para o espírito não há distância. Nós temos dificuldade de entender, mas para os espíritos superiores não há distância. Eles vão de um extremo ao outro do planeta em questão de milésimos de segundo. Não gasta nem um segundo. Né? Então nós vamos aproveitar agora, com muita confiança,
as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser, e vos será dado. Senhor Jesus, Divino Amigo, renovados em nossas energias físicas, psíquicas e espirituais, com o nosso sentimento de gratidão, queremos agora oferecer algo por esses irmãos sofredores, que as falanges do bem, que os espíritos de luz possam canalizar o remédio, os fluidos, em favor desses que estão nos hospitais, nas UTIs, nas enfermarias, no pronto-socorro. Sob a tua bênção, Senhor, sob o teu amparo. Também aquelas pessoas que estão em seus lares, em seus leitos de dor, de provações, nossos entes amados, nossos entes queridos. Sustenta-os nestas provações, nesses momentos necessários, mas tão importantes para o espírito. Senhor, lembramos daqueles irmãos que se estão em tratamento psiquiátrico, nas clínicas, nos hospícios ou em seus lares. Que os mentores espirituais possam envolvê-los na paz, no amor, na esperança, na serenidade. Divino Amigo, asilos, orfanatos e creches, cadeias e presídios, penitenciárias, escolas onde o ser humano busca a sua readaptação, o seu equilíbrio, o seu conforto. Te pedimos que abençoe, que ilumine. Senhor, nós queremos te pedir a bênção, a luz para a nossa pátria querida, para o nosso povo, para os teus representantes. Os defensores da paz, da fraternidade, da liberdade, os valores que nós aprendemos com as tuas lições do Evangelho. Senhor, ilumina os passos e protege que essas almas missionárias estejam convictas de suas missões e que nós possamos irradiar
nossa gratidão a eles pelo sacrifício que têm feito, pelo futuro da nossa nação, pelo futuro das gerações que virão. Que a tua paz esteja sempre junto de cada um deles, dando força, coragem, sabedoria, Senhor. Senhor Jesus, por todas as nações do mundo inteiro, pelos povos oprimidos, escravizados, te pedimos proteção, pedimos luz e discernimento nessa jornada evolutiva em momentos tão graves que o planeta atravessa. E finalizando, Senhor Jesus, pela nossa família, pelos nossos entes amados, envolve-os nesta luz e nesta paz. E assim, estamos finalizando, Senhor, em Teu nome, mais um culto do Evangelho, com muita gratidão. Que a Tua paz permaneça em todos os corações, em todos os lares. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Então, meus irmãos, chegamos ao fim, graças a Deus, renovados e prontos para prosseguirmos em novos conhecimentos, novas lições, novas experiências, com a graça de Deus. E vamos finalizar agora agradecendo a todos pela companhia, pelo incentivo, pelas energias que criamos nesses momentos, e que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Lembrando que amanhã nós teremos o estudo do Evangelho Redivivo, às 21 horas. Nos encontramos lá. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos. Gratidão a todos.